Boa noite a todos. Então, Boa noite. agora já estamos nessa harmonia de preces em conjunto, né? Isso faz tão bem, eu acredito que todos temos um sentido bem com isso, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre as qualidades da prece, né? Isso tudo no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, para iniciar, eu vou ler um trechinho do Evangelho mesmo, porque Kardec, quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha como regra, em quase todos os capítulos, ele coloca primeiro uma citação evangélica de um ou mais evangelistas, que está no Novo Testamento, depois trabalha em cima disso para o nosso entendimento, e depois ele ainda complementa com a instrução dos Espíritos, que são mensagens que se adaptam exatamente a esse estudo, né? Então, aqui no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, fala das qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai ao Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir, a idade, né? Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade de palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o pedirdes. Isto nos foi registrado por Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 7. Aí, baseado nisso, nós vamos agora fazer as nossas reflexões. Eu acho assim, né, nos nossos encontros espíritas, né, esses encontros que são de palestras doutrinárias, são muito mais reflexões que a gente faz. Então, a primeira pessoa que está refletindo sou eu. Costumo dizer assim, eu faço uma reflexão em voz alta, quem quiser e puder aproveitar, está à vontade, tá? Então, vamos conversar. Então, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Então, Kardec nos propõe 3 recomendações de Jesus para essa reflexão. Nós notamos bem ali, Jesus disse, quando orardes, não vos coloqueis em praças públicas, ostentando, eu estou fazendo uma prece, eu faço uma prece com muitas palavras, eu sei rezar muito bonito, né? Jesus disse, não, isso não fazeis assim, né? Então, livrai-vos do orgulho da ostentação. Então, quando a gente ora, a gente não precisa espalhar isso para os 4 ventos, que a gente diz, né? E não significa que eu não possa dizer, eu estou orando, estou fazendo minha oração, eu vou fazer minha oração, mas né, eu não vou ali em praça pública, eu vou dizer eu que rezo, eu que, né? Não, isso é uma coisa para a gente, assim, uma coisa assim muito, muito pessoal, a oração, né? Fazer silêncio interior, Jesus nos recomenda. Ele diz assim, quando quiseres orar, vão até o quarto, fecha a porta e ore ao Pai em silêncio.
O que significa? Quer dizer que agora nós tínhamos, fecha a porta, nós vamos orar, né? Não, não é isso. Fechar a porta é essa porta nossa de distração com as coisas materiais, é entrar para dentro de si e fazer essa conexão, uma conexão consciente com Deus. Nós, muitas vezes, eu vou rezar, mas eu nem me dou conta que eu estou tentando chegar até Deus, né? Através dos seus espíritos trabalhadores, encarregados, né? Nem sempre eu vou me dirigir direto para Deus. Quantas vezes nós oramos a Bezerra de Menezes, há pouco nós ouvimos ali, né? Outras vezes nós rezamos a Nossa Senhora, mas tudo na intenção de chegarmos até Deus. E tenhamos a certeza que esses espíritos superiores nos garantem que eles levam isso até Deus, né? Então ele diz: entrai no vosso quarto e fechai as portas. O que seria isso? Por que sentido Jesus falou? Ele tinha que falar coisas que as pessoas conseguiam entender naquela época. As pessoas, nós provavelmente, né? Criar condições em nossa mente para poder entrar em contato com Deus. Exemplo, um lago tranquilo, ele reflete muito melhor uma imagem quando ele está bem tranquilo. Então, o que quer dizer? A gente se tranquilizar. Vai ter horas em que a gente vai fazer as preces num desespero total. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas quando nós pudermos fazer essas nossas preces do dia a dia, fazer com tranquilidade, se tranquilizar, porque isso também vai transmitir para nós mesmos a confiança de que a gente está se dirigindo a alguém que tem o poder de nos ajudar. E lembrando dele, nós vamos nos sentir melhores já. Orar em silêncio é muito mais do que o silêncio de palavras. É o silêncio da mente ficar presente no ato. Quem de nós já não teve, durante a prece, por mais que a gente se esforce, quando a gente está rezando, de repente está lá longe. Eu fui fazer isso, fazer aquilo, me preocupando com, né? Ou até outras coisas nem tão nobres, digamos, e aí a gente tem que voltar, né? Então, não vamos nos culpar por isso. Isso faz parte ainda da nossa pequeneza, nossa situação de ainda sermos muito materiais. Nós ainda somos muito terra, né? Mas nós vamos alcançar o céu, né? Então, deixar isso, esse silêncio, que seja um silêncio de confiança, um silêncio de entrega a Deus, né? Que seja através dos espíritos a quem temos a devoção, a confiança, porque por que nós rezamos, por exemplo, para Bezerra, para Nossa Senhora? Porque a gente sente mais perto, a gente sabe que eles já viveram aqui na Terra, então parece que é mais, eles conseguem nos entender melhor. Mas não é que Deus não nos entenda, é que nós ainda não conseguimos chegar a Ele conforme a essência dele, porque nós também todos sabemos que ele é infinitamente bom, perfeito, né? Misericordioso e justo, né? Então, isso ali, onipresente, tantos atributos de Deus, e isso pode até nos inibir um pouco, né? Mas aí, quando nós lidamos assim com esses espíritos que nós sabemos que também passaram por suas lutas na Terra, fica um pouco mais fácil para nós nos conectarmos com Deus, porque no final, nos conectando com esses espíritos, nós estamos nos conectando com Deus, né? E Madre Teresa de Calcutá, ela fazia suas orações, todos nós já ouvimos falar na Madre Teresa, né?
E aí, então, um jornalista perguntou para ela, o que tu diz para Deus quando tu vai rezar, quando tu reza? Ela disse, eu não digo nada, eu só escuto, né? E aí ela disse assim, e o que Deus diz para ti, então, para tu escutar? Ele não diz nada, ele só escuta também. Né? Quer dizer, é uma conexão, não precisa de palavras. Não significa que nós não vamos usar palavras, principalmente quando nós fizemos a nossa oração em grupo. E isso também foi apregoado por Jesus, porque ele disse, onde 2 ou mais estiverem ligados em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Então, a oração em grupo é muito importante, porque ela traz força, ela soma energias. Agora, o importante é que a gente fique ligado naquilo que está, para que está se rezando, né? Então, não adianta se eu vou fazer minhas preces e radiações e eu estou rezando por fulano, outro, né? Aí não estamos em grupo, então tem que tentar centralizar naquilo que está sendo proposto para aquele grupo naquela hora, né? Não fazer longas orações, querer convencer Deus por meio de palavras, por meio de promessas. Ah, mas se Deus me concede isso, eu não vou comer isso durante tanto tempo, eu vou de joelhos para lá, e essas coisas de muita promessa, isso ali ainda faz parte da nossa ancestralidade. Isso não nos pertence mais a nós que estamos estudando, refletindo sobre a espiritualidade, sobre nossa vida de espíritos em evolução e sobre essa possibilidade que a gente tem de se conectar com Deus e não fazer barganha. Imagina assim, ó, parece bem de criança, né? O que a criança diz? Ah, mãe, eu faço isso se tu faz aquilo, né? Ou tu faz isso, eu faço em troca. É isso que nós muitas vezes fizemos com Deus, né? Então, nós temos que amadurecer, né? Porque cada encarnação que a gente tem que amadurecer um pouco mais. E Deus sabe das nossas necessidades, como Jesus disse ali. Mas por que então a gente vai orar? Se Deus já sabe o que nós estamos precisando. É porque o objetivo principal da oração é a nossa conexão com Deus, é nós nos elevarmos a Deus. Ele sempre está onipresente, ele sempre está conosco. Agora, nós precisamos procurar estar mais com ele, né? Porque senão ele está conosco, mas nós estamos distraídos, nem nos damos conta. Então, a prece tem esse objetivo de a gente se conectar com Deus. E quando vos apresentardes para orar, Jesus disse, perdoar para que Deus vos perdoe. Então, se eu vou orar, se eu vou fazer minha prece, e estou com uma ganância de alguém, com uma raiva, com ódio, com mágoa, de que tipo de sentimento eu consigo produzir? Humanamente é impossível tu ter um sentimento de amor, de confiança, de tolerância. Tu tem que fazer o exercício de perdão. Então, um dos exercícios bons, quando eu tenho alguém que está me sendo meu inimigo, no caso, é rezar por ele. Porque o próprio Cristo nos disse, né? Orai pelos vossos inimigos, porque nós muitas vezes nós não temos a condição de fazer para eles o bem que Jesus também nos recomenda. Então ele disse, então se não tem como fazer, ora por eles, porque isso todos nós podemos fazer e não precisamos nem espalhar, né? E aí uma das coisas que é ruim na prece é o orgulho. Então, se colocar em evidência, ver só como eu rezo. Ah, mas eu faço oração para todo mundo, eu rezo, né?
e falar por que tem que falar isso. Isso é uma coisa minha com Deus, né? Achar-se melhor do que os outros, vangloriar-se para Deus. Ai, pessoal, lembra aquela parábola que Jesus disse do fariseu e do publicano? Que o fariseu foi lá na frente no templo e disse: graças vos dou, que não sou como os outros, nem sequer como aquele lá, miserável, que lá no fundo era um publicano que eles consideravam pecador. E aquele dizia assim: tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. Aí Jesus disse: quem saiu purificado do templo foi o publicano, e não o que foi lá rezar e se vangloriar. Então, nós não podemos rezar assim, quando a gente fala com Deus, reza, não... Ah, Senhor, porque eu sou uma pessoa tão boa, e fazem mal para mim, e me machucam aqui, e não me ajudam lá, né? Esse tipo de oração não vai nos justificar em nenhum momento, nem ajudar. A humildade, o que seria a humildade na oração? Reconhecer-se tal qual se é, nem melhor, nem pior. Então, é a hora de a gente se analisar um pouco, ver como que a gente realmente vive a vida, e para aí fazer também seus propósitos, sua ideia, sua proposta de se melhorar, né? Abrir o coração para Deus. Então, se nós ainda nos sentimos fracos, hoje de novo eu falhei ali, eu caí, então, mas eu estou ali, eu quero me melhorar, né? Então, abrir esse coração, porque ser sincero consigo mesmo, então, essa sinceridade me traz um compromisso. Agora, se eu fico só reclamando dos outros, eu não assumo compromisso nenhum. Porque assim como eu reclamo do outro, deve ter quem reclame de mim. Então, vamos aprender a cada um se melhorar, que vai nos facilitar a vida. Então, fazer tudo isso nos faz assim crescer esse sentimento de caridade, porque para fazer esse tipo de sentimento, nós precisamos ter conosco o espírito de caridade, né? Porque se nós não tivermos a caridade como objetivo, principalmente, como que nós vamos orar pelos outros, vamos perdoar os outros, né? E na questão 658 do Livro dos Espíritos, aí Kardec pergunta, é o capítulo do livro, do terceiro livro do Livro dos Espíritos, dividido em 4 livros, e é o que fala das leis morais, né? Aí a primeira lei é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, assim, já deste Antigo Testamento, deste Moisés, né? E aí Kardec perguntou aos espíritos, ao Espírito São Luís, principalmente protetor dele, se teria algum inconveniente ele usar a mesma divisão que Moisés tinha. Disse que não, né? Porque essa era a lei. A base era essa aí, né? Então, ele fez a primeira, era a lei de adoração, então perguntou assim: agrada a Deus a prece? Aí, assim, eles responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Essa é a resposta dos Espíritos. E na 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nós ainda temos bastante dificuldade nessa primeira parte de louvar. Nós começamos já pedindo, né?
como eu falei no início, eu estou refletindo para mim, não estou querendo magoar ninguém aqui. Mas a gente realmente, a primeira coisa, vou fazer uma prece, já parece que já tem que pedir. Então, vamos primeiro louvar a Deus, né? E a grandeza dele, a bondade, a misericórdia, a justiça, todos essas atribuições que Deus tem, e vamos nos colocar diante dele com a consciência daquelas atribuições, né? E aí, então, nós vamos conseguir fazer essa nossa segunda parte, que é o pedido. Então, pedir, mas pedir realmente aquilo que é necessário. Quando eu vou fazer um pedido, isso faz bem para mim, não como fulano agora, mas como um espírito que é imortal, que quer progredir, que está aqui para progredir. Então, nós temos que nos lembrar disso, não só, nós não estamos proibidos de pedir as coisas materiais, mas sempre tenha essa ideia de que aquilo que eu peço, que aquilo realmente é bom para mim naquele momento. Se uma criança nos pede uma faca, a gente dá a faca porque ela pediu. Se eu tenho que levar meu filho a fazer uma injeção e ele chora, eu seguro ele para fazer, porque eu sei que ele precisa daquilo, né? E assim também Deus, muitas vezes ele não nos dá, como tem aquela oração que diz, eu pedi a Deus isso, pedi outro, não ganhei, né? Eu não sei de cor toda ela. Mas no final ele diz assim, de tudo aquilo que eu pedi, eu não ganhei nada, mas ganhei tudo que eu precisava, né? Então, vamos colocar isso um pouco na nossa mente, porque a gente também vai orar com mais fé, com mais devoção, com mais confiança em Deus, né? A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, como diz Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Isso é do livro O Evangelho de Chico Xavier, com Carlos Bacelli, né? E aí, então, o que nós precisamos ver ainda? Que a prece, quando nós pedimos, então, como fica o pedido para que possamos nos melhorar moralmente? É uma coisa que a gente precisa, nós sabemos que é tão difícil a nossa evolução moral, nós nos livrarmos de nossos defeitos, das nossas fraquezas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, nós temos que pedir também para isso, né? Porque os espíritos, no mesmo capítulo, na parte 22, eles nos dizem que Deus não faz por nós, nem os espíritos fazem por nós, mas eles nos dão força e coragem para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente mais precisa. E atender os nossos pedidos vai depender, então, do que nós precisamos, do que nós pedimos. Se a gente se queixa, Deus não me atende nada, nunca. Então, vamos olhar um pouco para a nossa vida. Quem sabe eu estou só pedindo errado, quem sabe eu nem estou dando conta daquilo que Ele já me deu, às vezes até antes de eu pedir, né? E então a gente tem que procurar saber se eu preciso, se é bom para mim isso, né? Muitas vezes nós não podemos aí colocar Deus contra a parede, como a gente diz, né? A gente tem que pedir, mas se for faça-se sempre a sua vontade. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Há pouco nós rezamos.